Vamos para a questão seguinte. Caio é advogado que atua em 3 estados da federação, possuindo uma inscrição principal e 2 suplementares, tendo em vista o número elevado de causas que possui. Em decorrência de conflitos ocorridos em função de processos que atua, foram instaurados 3 processos disciplinares, um em cada seccional em que atua. De acordo com as normas do Estatuto e da advocacia, a competência para julgamento desses processos cabe ao... Bom, a regra de ouro, que está no artigo 70 do Estatuto da Advocacia e da OAB. A competência para punir compete ao Conselho Seccional em cuja base territorial ocorreu a infração. Mesmo que o doutor, como é o nome dele? Caio. Mesmo que o doutor Caio não tivesse inscrição suplementar, ele tivesse apenas uma inscrição principal e cometesse infrações disciplinares em outras bases territoriais, em outras unidades da federação, a competência seria do Conselho Seccional em cuja base territorial ocorreu a infração. O fato dele ter uma inscrição principal e 2 suplementares, na realidade não importa. Como está escrito, que em decorrência de conflitos ocorridos em função foram instaurados 3 processos disciplinares, um em cada sessão, a regra é a mesma. Se tirasse, coloque isso na cabeça, eu tenho inscrição principal em Pernambuco, cometo uma infração disciplinar no Rio de Janeiro. Qual é o Conselho Seccional competente para me processar e me punir? O Rio de Janeiro. Foi lá que eu cometi a infração. Essa é a regra do artigo 70. Aí as respostas que eles nos dão, vamos ver. Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB só tem competência originária para julgar processos disciplinares quando os representados, os advogados que são acusados da prática da infração disciplinar, são ou os presidentes dos conselhos seccionais ou os conselheiros federais. Aí a competência originária se desloca para o Conselho Federal. Se os representados forem os presidentes dos conselhos seccionais ou os conselheiros federais, a competência originária é do Conselho Federal, da OAB, tá certo? Neste caso, ele não é presidente, não está informado que ele é presidente, que ele não é conselheiro federal, a competência vai ser do local da infração. Esta informação de que ele tem inscrição principal e 2 suplementares, na realidade é totalmente despicienda, é desnecessária. Se ele cometeu infração disciplinar, mesmo sem ter inscrição suplementar, é lá onde ele cometeu a infração disciplinar que ele vai ser processado e punido, se for o caso, não é? Vamos lá. Letrinha B, o Conselho Seccional em que o advogado possui inscrição principal, a gente já viu que está errado. Letrinha C, o Conselho Seccional de cada infração disciplinar é a resposta certa. O conselho que define a competência do conselho é o local da infração. Letrinha D, o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não tem ingerência sobre a atividade de advocacia. Quem disciplina a atividade da advocacia, quem pune advogado, quem processa e pune advogado é a OAB e só a OAB. Nem o juiz de direito tem competência para isso. Ok?
Juiz de direito não pode suspender, advogado não pode excluir advogado dos quadros. Quem tem competência para isso é a Ordem dos Advogados e mais ninguém, ok? O que pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário, já que nada pode ser negado à apreciação dele, é a legalidade do ato da OAB de ter excluído, de ter suspenso o advogado do exercício. Isso é possível do Judiciário apreciar, a legalidade do ato. Mas o critério utilizado para suspender, né, a suspensão em si, a exclusão em si, a advertência, a censura, são competências privativas da OAB. Punir advogado, quem pune é a OAB e só a OAB, ok?